pessoal entrando aí. Vamos lá, Cristina. Olá, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Vou fazer uma live agora com o meu querido pastor Irineu Grubert. E já quero convidar vocês para entrarem aqui. E vou colocar aqui o nosso link. Colocar aqui o nosso link para você fazer sua matrícula no nosso treinamento bíblico 7RVP, 7 Regida Plenos. Vou colocar o microfone melhor aqui para vocês. Aqui a gente faz na hora, você sabe, né? Já estão acostumados com o pastor Cirilo. Tem um negócio na hora. Pastor Antônio Cirilo já está aqui, ó. Pastor Antônio Cirilo. Muito bom, gente. O pessoal entrando. Chegando aí já. Vou lá, configurando. Muita gente entrando aí agora para essa lá, aguardando o pastor Antônio Cirilo. Já estou entrando. Oi, gente. Para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver que eu vou pedir para o pastor. Daqui a pouco ele deve entrar. Vou entrar aqui, viu, pessoal? Entrando aqui. Isso aí, agora ficou melhor. Então, o Sérgio vai já ser coloquei o link. Claro, vai ser em nome de Jesus, vai ser bênção mesmo. Coloquei o link aí para você. Live. Manda um aviãozinho aí pro pessoal, convida alguém aí, manda aí naquela setinha. Para você nos acompanhar aqui, aquele estilo de live, né? Vou tentar projetar aqui a tela para vocês. Convidando alguém para estar junto com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando Instagram. de um assunto maravilhoso aqui. O pastor Antônio Cirilo, nosso amigão do nosso ministério, amigão da nossa família. Enfim, vamos ver, agora está conectando. Pastor Antônio Cirilo. Meu querido Grubert. Santo de Deus. Grande homem de Deus. Precioso. Ai. Quando a gente é tão grande em Deus que quando a gente faz muito, trabalha bastante, a Bíblia diz que a gente é um servo inútil, né? É desse Pastor jeito. Antônio Cirilo, aí, meu amigo, muito tempo que... a última vez que se viu foi em BH, Belo Horizonte, né? Você pagou uma janta para mim, tô lembrado, não esqueci, não. Eu sempre pago alguma coisa para você, porque eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por tudo que você fez por mim. A época que eu estava mais lascado na minha vida, Deus usou você, que eu fui para Campo Grande, eu queria muito ouvir a voz de Deus, e eu viajei, meu filho tinha 6 meses de idade, era uma lagartinha, o Azaf, que está hoje com 26 anos, então isso faz 25 anos atrás, eu estava lascado e meio. E aí eu falei, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Peguei minha esposa, meu filho, e pegamos um ônibus e fomos para Campo Grande. E você me hospedou no escritório do seu ministério. E naquela época estava um frio tão grande, não sei se você lembra disso, você tinha um Escort XR3 vermelho, 4 portas. Era o melhor carro da época, só sei que era o melhor carro da época. E eu cheguei na rodoviária de Campo Grande, um frio de 3 graus, acreditem. Eu tinha pegado a minha blusa e coberto o meu filho. No meu imaginário, Campo Grande era um lugar quente, né? Aí, quando eu entrei naquele carro, com aquele ar quentinho, eu não queria nem conversar, eu queria só sentir aquele calor. Desfrutar. E ali foi uma viagem que foi um momento de muita libertação para a minha vida, porque Deus falou comigo, não naquele congresso. Fiquei os 4 dias no congresso, não vi nada de Deus. Mas eu ouvi quando eu atravessei a Avenida Afonso Pena para ir no supermercado, saí do seu escritório ali, atravessei a Afonso Pena. Quando eu botei o pé ali, Deus falou comigo a palavra que transformou a minha vida financeira. Mas vamos lá, estou aqui, estou bem-vindo. Então, é interessante, né? A gente, para ter uma caminhada, uma amizade, falando com o David Gill, você tem que ter uma história junto. Não tem como você ser amigo, ter desenvolvido, você não ter criado uma história junto. Mas é interessante que você, aí a gente já tinha parcialmente se conhecido, mas assim,
eu conheci você sem você me conhecer. Eu vi o seu testemunho numa reunião do pastor Dave Robertson, eu acho que 1990 ou 91, 90, eu acho que foi, lá na Casa Portuguesa. Sim. Eu acho que alguma coisa, algum negócio de Portugal, Casa de Portugal, alguma coisa de São Paulo. Você trabalhava com o Bernardo no escritório lá, que auxiliava o ministério do David Robertson. Ele estava contando esse seu envolvimento com oração em línguas, o que eu estava sentado lá atrás, né? Eu pensei, puxa, Deus, esses caras tão próximos do escritório, tão próximo, puxa, eu ter uma oportunidade. Mas eu me alegrei muito, porque, claro, que estamos falando uma história de 30 anos atrás. Então, tipo, eu me alegrei muito, porque, assim, depois, muitas histórias a gente ouviu de pessoas que começaram, Cirilo. Sim. Também é testemunha disso. De pessoas que começaram, mas não continuaram. Exato. Então, eu hoje me alegro assim com a sua vida, porque uma questão é começar quando está debaixo daquele fogo, outra questão é desenvolver essa vida, essa caminhada com Deus, né? Então, assim, fico feliz que você é uma das pessoas que, de alguma forma, resistiu às tempestades, aquelas tentações do diabo roubar você de uma vida de fé, de uma vida no Espírito, e Deus te levou também a construir a sua história, né? Sim. Cada um constrói a sua história em Deus, e Deus te ajudou a construir a sua história, né? A gente sabe do seu testemunho, você tem contado isso ao vivo, e isso é maravilhoso. Eu falo, eu uso como ilustração, né? Existem os chamados, os escolhidos e os fiéis. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Dos poucos escolhidos, Vamos lá, vou anotar essa aí. Menos ainda permanece fiel, né? E eu uso aquela passagem de Gideão, que ali 32 mil homens foram chamados, né? 12 mil foram escolhidos. É isso mesmo? É isso. Ou 10 mil foram escolhidos, né? 10 ou 12? Eu tô aqui anotando. Tá. Chamados, escolhidos e os fiéis. E os fiéis. E só 300 foram fiéis, porque quando abaixaram no rio, o rio representa aqui o Espírito Santo mesmo, para beber água, eles pensaram só nas suas necessidades, esqueceram a batalha, esqueceram o inimigo. Então, o segredo de permanecer fiel é não tirar o olho do chamado. Você não pode, quando se encontra ali com o suprimento, você não pode pensar só em você. Então, a maioria daqueles soldados, né, 9.700 soldados, pensaram só na sede que sentiram naquele momento. Então, tem muita gente aqui que está com sede de Deus, mas quando encontra o Espírito Santo, se esquece do propósito, se esquece do chamado, se esquece que você se enche para outro, né? A unção é uma coisa que você ministra sobre o outro e recebe do outro também. Mas é como um dentista que não trata o seu próprio dente, precisa de um outro coleguinha para fazer o tratamento. Bom, vai em frente, né? Então, Cirilo, hoje eu ensinei aqui na escola, que nós temos chamada Escola da Fé, no Instagram, de segunda a quarta e sexta, eu falei sobre fé hoje. E eu falei hoje, assim, exatamente da condição de que Deus levantou uma geração enorme, uma quantidade enorme de pessoas, como nós, claro, que nunca presenciamos isso, principalmente aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo. Mas na igreja brasileira, e aí muitas pessoas se entendem, ficam só no entretenimento de olhar para um pregador, se entusiasmar com ele, gostar dele, até gostar de canções, chorar em canções, se arrepiar, mas não vão além disso. Então, tem uma atividade enorme de gostar das coisas da igreja, de ministérios que promovem as coisas da igreja, mas eles acabam só fazendo o que os outros mandam eles fazer e não se envolvendo com Deus para fazer o que Deus quer da história deles. Então, às vezes, uma geração, muitas pessoas se perdem nessa tentação, né? E de, assim, parece que se eu estou olhando um homem de Deus, se eu estou amando ou gostando das coisas que a igreja faz, tudo vai dar certo para mim. E necessariamente não é assim. Necessariamente
é muito bom ouvir pessoas, é muito bom a gente se envolver também, mas é muito importante ter essa intimidade com Deus. Sim, e eu creio que muita gente luta porque com essa ideia, mas eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, né? É porque a vida da pessoa continua no centro. É minha vida, é meu dinheiro, é minha família, é meu isso. Você precisa saber qual é o propósito de Deus no ministério de Jesus e se tornar um cooperador, uma cooperadora com o ministério de Jesus. Você tem que sair do centro. Não é a respeito de você, é a respeito daquele que está sentado no trono, exatamente enquanto nós falamos aqui nessa live. Quando você descobre qual é o propósito do ministério de Jesus e resolve ser um auxiliar, um obreiro no ministério dele, aí você já encontrou seu propósito. Então, eu concordo com você, porque também a pessoa quer ser cheia do Espírito, quer ser cheia de Deus, para o benefício próprio, como a gente falou agora dos 9.700, né? Aquela turma, os 20 mil são medrosos, foram embora, são medrosos. 12 mil, né? Perdão, 22 mil foram embora, que eram medrosos, tinham alguma coisa para fazer. Mas aqueles 9.700 se perderam ali na beira do rio, né? E muita gente busca o Espírito Santo, mas sem entender essa dinâmica. Eu vou chamar de logística espiritual. Pega essa chave aí, ó. Logística espiritual. Gênesis 2:10, a Bíblia diz que do Éden fluía um rio que se dividia em 4 braços. O rio fluía do Éden e não para o Éden, né? E lá em Ezequiel, capítulo 47, diz que o rio fluía do santuário, não para o santuário. Lá em João, capítulo 7, 37, 38, diz que se você crê em Jesus, que o rio fluiria do seu coração, não para dentro do seu coração, mas fluiria do seu coração para fora dele. Então, o Espírito Santo, ele nos enche, ele nos batiza, nos salva, nos batiza, deu aquele start. A partir dali, a coisa só vai aumentar se você derramar aquele rio do seu coração para fora, para levar vida eterna. É um rio que flui de você, levando vida eterna. Para a vida eterna não é um lugar. Vida eterna é uma coisa que o rio carrega consigo. Quando ele jorra de dentro de você para as outras pessoas, você transborda, aí você vai ficando cada vez mais cheio. Por que pessoas como eu e você e muitos outros, centenas de outros, permaneceram? Porque transbordaram. Uma cisterna, Irineu, se você não tirar a água dela, ela continua no mesmo nível, porque o que mantém a água naquele nível é a gravidade da Terra, certo? É a gravidade. Então, se você tira um balde, a mina outro balde, e fica no mesmo nível. Você que tem cisterna na sua casa, você nunca viu cisterna transbordar, porque ela fica naquele nível, mantida pela gravidade. Ela só renova se você tirar água. Você vai tirando, ela vai renovando, vai tirando, ela vai renovando. Pergunta em qualquer fazendeiro aí. Comprou fazenda, aquela cisterna que estava abandonada, tem que tirar muita água dela para a água ficar boa de novo. A mesma coisa é a vida espiritual. Se você não derramar o que tem, isso aí vai apodrecer. Aquele bom versículo bíblico vai começar a virar um veneno quando você compartilha, porque é uma coisa egoísta, não é uma coisa para edificar um outro, é uma coisa para talvez se orgulhar de saber. E só concluindo, só tem uma forma de uma cisterna transbordar quando cai chuva e a boca dela está aberta. Então, isso nos compara ao dilúvio, porque no dilúvio abriram-se as fontes do abismo, ok? Derramaram, e as comportas do céu se abriram. Então, essa é uma ilustração legal de um batismo poderoso do Espírito Santo. Você precisa compartilhar o que tem, senão não terá mais. E também precisa estar aberto para a chuva do Espírito Santo, que aí a cisterna transborda. Fora isso, a gravidade da vida vai te manter naquele nível. Então, olha aí, ó, você está assistindo a live aí, já tem uma chave extraordinária, uma mensagem aí. Eu ouvi você falar sobre vida eterna. A grande maioria desenvolveu, talvez dentro da igreja, até por um ensino errado, que a vida eterna é aquele lugar onde, tipo assim, a rua vai ser cheia de ouro, aquele negócio para mim, né? Tipo assim, aquilo que eu não tive aqui, aquelas ilustrações que a Bíblia faz para levar a mente humana, talvez mais próximo, em termos comparativos de o que vale mais na Terra, né? Talvez vale menos, e
mas as pessoas não entenderam esse lugar em Deus. Por isso que Paulo, quando ele diz assim, se a gente crê em Jesus só para essa terra, a gente tem a doutrina, a teologia mais miserável para crer na face da terra. Uhum. Porque se a gente recebeu em Cristo, com Cristo na crucificação, os seus sofrimentos que ele passou, claro que a Bíblia diz que a gente vai desfrutar da sua glória. E não é só aqui na terra, isso é uma coisa que se estende. Aliás, os dias, eles são uma sombra de eternidade, alguma coisa para explicar nesse sentido. Mas a grande maioria das pessoas não desenvolve essa paixão de querer conhecer mais essa presença de Deus. E conhecer a presença de Deus está muito envolvido com a eternidade. Sim, sim. Porque quanto mais você conhece, mais você conhece do Deus eterno. E também, tipo assim, Deus, quando nós partimos dessa terra, nós não vamos entrar, assim, encontrar um velhinho debaixo de um pé de jaca, sei lá, um pé de manga. Deus é uma coisa que ele é insondável. O prazer vai ser se relacionar com Deus na eternidade também. Sim. Então, muitas pessoas acabam não desenvolvendo uma vida de relacionamento. Talvez essa é a palavra, Cirilo. Relacionamento com Deus. Daí não compreende nem o chamamento aqui, e talvez de pode nenhuma compreende sobre a eternidade com Deus. Exatamente, Irineu. E eu acho que há uma confusão muito grande, não há uma unidade assim. Eu sinto falta, acho que no meio cristão deveria ter, não um sinédrio, mas um grupo de estudo sincero da palavra de Deus. Acho que tem muito orgulho. Assim, eu descobri uma verdade, eu pego uma verdade, eu vou construir uma denominação em volta dessa verdade, e todo mundo tem que aceitar, porque a minha verdade é a mais verdadeira. Ao passo que Deus, ele subiu as alturas e concedeu dons aos homens. Nenhum homem... sim, o Espírito Santo habita em nós, todos os dons estão aqui latentes, mas não estão patentes, né? Um dom flui mais na vida de um ministro, no outro. E desde o início da igreja, o Senhor deixou na igreja pessoas que fossem guardiãos assim, né, da sabedoria, da revelação, mas hoje, no nosso tempo, mais do que nunca, essas pessoas andam sozinhas. Eu acho que chegou um novo tempo que a gente precisa de compilar essas ideias para evitar os erros, porque existem erros grotescos e básicos a respeito da presença de Deus, né? E às vezes a gente vê irmãos sinceros, ansiosos até pela presença de Deus. O cara vai lá, jejua 40 dias, mas não jejua nunca mais. Ele não entende que o sempre é melhor do que o muito, né? Aí a gente encontra aqueles irmãos muito radicais e tal, daí a pouco o irmão está quase desviado porque se decepcionou, ele não conseguiu um equilíbrio. Porque esse equilíbrio precisa vir de um ensino equilibrado. O ensino equilibrado gera pessoas equilibradas, né? Eu acho que a maioria que a gente conhece que perseverou, ficou também, por essa questão que descobriu um equilíbrio natural, sabe? Você descobriu que nem é tanto mar, nem tanto céu, né? Você precisa equilíbrio e constância. Equilíbrio e constância para você viver essa vida com Deus. E essa vida com Deus que será vivida na eternidade, ela precisa começar a ser vivida agora. Agora é o teste. Porque senão ela pode tomar tipo assim, claro que não é nesse sentido, porque aquilo que é incorruptível, que é a alma humana, ela vai se revestir de uma corruptibilidade até para poder ficar na presença de Deus. Mas senão as pessoas tomariam um susto a respeito de Deus, né? De poder, puxa, eu nunca imaginei que Deus fosse assim tão bom, né? É aquela coisa, né, que aquele desavisado, ele só percebe que é bom quando perde, né? Então, puxa, e aí já perdeu, né? Eu perdi a minha vida toda na Terra que eu poderia ter desenvolvido um relacionamento com Deus. E o maravilhoso é que, voltando, quando eu vi o seu testemunho, eu ouvia muito, e esse era o meu tempo que eu estava indo de um estado religioso, que foi muito ruim para mim, assim, porque todo o meu mundo era disciplinado em tipo, tamanho do cabelo, a roupa que você vestisse, essa questão toda. E aí eu comecei a ver muita palavra de Deus sobre as pessoas.
tipo, assim, profecias, Sim. e principalmente nas reuniões do David Robertson, que foi quem me afetou demais, que me mentoriou muito. A todos nós, né? Ele trazia as pessoas e dizia, olha, Deus tem um ministério grande com você, um chamado, você vai tocar muitas pessoas e tal. E eu ficava pensando, meu Deus, se um dia Deus me chamasse a mim, eu queria receber uma profecia dessa, eu queria. Assim, puxa, daí parece que você se encaixaria melhor no reino, porque você teve uma palavra mais específica. E aí Deus falou muito, uma reunião para mim. Deus falou muito assim, olha, eu estou falando com você. Talvez as pessoas que eu busco mais definidamente, elas estão mais incapazes de ouvir o que você está ouvindo. Mas tudo que você precisa sair dessa reunião, você tem o Espírito Santo, a palavra de Deus, e você precisa desenvolver esse relacionamento. E aí eu decidi no meu coração, falei, Deus, ou eu oro, ou o Senhor me muda, ou o Senhor me mata, um dos dois, né? Assim, mais ou menos uma colocação diante de Deus. E eu comecei a desenvolver essa vida de oração, eu lembro que eu comecei assim, pela minha condição, que eu era empresário também na época, gastar de 2 até 10 horas. O máximo que eu consegui foi assim, 10 horas, o dia que eu não tinha serviço, eu desenvolvi um momento de oração e meditação na palavra, ou seja, minha comunhão com Deus. E era um pouco difícil, às vezes, no sentido de tempo, porque ninguém tem 8 horas, 6 horas, 4 horas disponível, mas aí você olha que se você tirando as coisas que estão descentralizadas de Deus, então, aí eu comecei a ajustar minha vida com Deus. E aí eu comecei a achar tempo. No mínimo 2 horas por dia eu achava. E eu comecei a desenvolver isso. E isso me fez entender esse propósito que Deus nos deu para servir as pessoas. Talvez a grande revelação do ministério não foi a operação dos dons, não foi uma capacidade que Deus nos deu para pregar, para ensinar, esse ambiente de revelação, mas é um ensinamento no coração para poder servir as pessoas que Deus colocaria na nossa frente, né? E isso, assim, esse ajuntamento de relacionamento com Deus, de servir as pessoas, que faz a motivação do ministério ser correta. Exatamente, exatamente. As pessoas sempre são o alvo principal, né, de servi-las. Agora é interessante porque ninguém come tudo hoje, né? Você come hoje, come amanhã, come depois da manhã, semana que vem. Ninguém cozinha todo o arroz hoje. Ninguém, sei lá, tudo na vida é gradativo. Ninguém cresce de uma vez. Pau. Tem gente que até fala assim, mas eu não estou crescendo. Engraçado que eu já fui criança, né? Não sei se você sabe, eu já fui um bebê. E eu não me lembro de eu crescendo, não. Eu não me vi crescendo, não. As pessoas de volta de mim que viam. Eu não... Para mim, eu sempre fui do jeito que eu sou hoje, né? Pequeno, me sinto pequeno, hoje estou crescendo ainda. Então, a gente não se vê crescendo e é interessante que eu, às vezes, caminho com pessoas e vejo que elas estão voando, mas elas pensam, têm aquela sensação de que não está crescendo, por causa dessa falta do equilíbrio e da constância. Você começou orando 10 horas por dia, mas aí você foi achando o seu jeito de se manter conectado 24 horas por dia. Exatamente. Você saiu da questão da oração religiosa e passou a viver como o apóstolo Paulo, diz assim, orando em todo o tempo, exatamente, no Espírito. Aliás, é Judas que fala isso, né? Orando em todo o tempo no Espírito, guardai-vos no amor de Deus. Judas, versículo 20. E o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos orar em todo o tempo, exceto na igreja, quando tem alguém pregando, aí você não é para parar de orar também, não. Você vai orar em língua consigo mesmo e com Deus. Porque tem gente que usa até esse texto bíblico para não orar, né, Irineu? Eu brinco, né, que tem amigos que são tradicionais, eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, na igreja você não vai orar, mas na hora que der a bênção apostólica, você começa e só para quando começar o outro culto. Entendeu? Porque não pode orar na igreja, então fora você pode orar, você vai ter que orar o tempo todo, mas pode ir em frente, Irineu. O Kenneth Hagin, ele diz sobre isso, né? Claro que às vezes, para você quebrar, você está num estado religioso, num estado de incredulidade, e aí você
você tem que iniciar alguma coisa de relacionamento com Deus. Esse relacionamento, ele acaba crescendo, ele acaba desenvolvendo em termos de conhecimento, você conhecer Deus, Deus conhecer seu coração, Deus poder aplicar um ambiente de revelação, não no culto para você, mas às vezes na rua. Talvez as grandes revelações que Deus trouxe no meu coração foi em ambientes que ninguém estava cantando, foi em aeroportos, foi onde tinha multidões de pessoas até desassociadas de Deus, mas assim, por você começar a se encaixar com o coração de Deus, aí o nível desse oração em todo o tempo, porque o teu coração está ligado, sua mente está ligado a Deus 24 horas por dia. Estou olhando para cima aqui que eu estou abrindo minha Bíblia, viu, gente? Porque eu acho que eu tenho uma chave que está até uma das aulas do meu treinamento bíblico, quando eu falo ali sobre adoração, só para o pessoal também saber, né? Eu tenho um treinamento bíblico, chama-se 7RVP. 7RVP são 7 rios de vida plena, são mais de 50 lições simples, fáceis de fazer, que no final de cada lição eu dou uma tarefinha, exatamente para levar a pessoa a ter esse equilíbrio e a constância, né? No relacionamento com Deus, no relacionamento diário com Deus. E uma das aulas que eu falo sobre adoração, eu estou abrindo aqui esse texto que eu quero mostrar para você, não quero só ler. João capítulo 4, 23, eu creio que é um dos textos mais famosos a respeito de adoração. E quando a gente fala de adoração, pessoal, não adoramos a adoração. Adoração é uma atividade. Você tem o cérebro, que é a parte física da sua mente, você tem os seus pensamentos e emoções, e você tem um negócio chamado raciocínio, que é quando a sua mente acessa aquilo que é físico. Isso a gente chama de raciocínio, que é o famoso mindset, que os coaches usam aí adoidado, né? É o raciocínio. Então, da mesma forma, a adoração é como se fosse o raciocínio espiritual, é aquilo que conecta você, que tem sede da presença de Deus, com a presença de Deus, que é o cérebro da coisa, né? Que é o coração de Deus. Porque quando a gente fala também do coração, muita gente acha que esse músculo que bombeia o sangue para o corpo, se fosse assim, quando fizesse um transplante, você ia transplantar seus sentimentos e emoções também. Mas, na verdade, esse coração é essa parte física do cérebro, né? Nem a mente, não é a parte da mente, é essa parte da mente que é física, que a gente tem pelo menos 5 córtex cerebrais, né? Onde é gravado tudo, está tudo gravado aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, né? Às vezes aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Quem me livrará desse corpo físico? Aí ele diz, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós nos convertemos, nós ganhamos a maravilhosa oportunidade de renovar a nossa mente como? Apresentando o físico, é o corpo, né? Romanos capítulo 12. Então, assim como existe a parte física, o Espírito de Deus, ele é um espírito, mas ele é físico, ele é tangível. Tanto é que quando ele te toca, você sente uma eletricidade, sente um choque, sente um arrepio. Por quê? É o tato, né? Essa faculdade do seu corpo. E esse texto aqui, que é um dos textos mais famosos, falei tudo isso para entrar aqui, que é um dos textos mais famosos a respeito de adoração, reiterando, nós não adoramos a adoração, nós usamos a adoração para nos chegar a Deus. Ok? Essa explicação longa foi só para isso, né? Então, esse texto diz que eu vou virar aqui, na minha Bíblia, que diz assim, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora nós vamos desfazer aqui um grande imbróglio nesse negócio aqui, ok? Porque se a palavra verdadeiros, você clica aqui no dicionário grego, vou puxar aqui, ficar mais legível, espero que seja legível aí, diz assim, que tem não apenas o nome do objeto em consideração e semelhança com ele, mas que participa da essência do mesmo, correspondendo em todos os sentidos
o significado da ideia transmitida pelo nome verdadeiro. Significa real, genuíno. Oposto do que é fictício, do que é imitação. Tem muita imitação na igreja. Oposto do que é imaginário. Tem muita imaginação. Oposto ao que é simulado. Tem muita simulação. Cara que faz voz de choro, entendeu? Faz, oh, Senhor! Mas Deus olha lá para dentro do coração dele, lá no coração não tem uma gota de lágrima. Isso não é verdade. Tem que ser verdadeiro. Contrasta a realidade com a aparência. E assim vai. Então, essa é a tradução do texto original grego, aletinos, que fala de verdadeiro. Então, é esse tipo de pessoa que Deus está procurando. Será que você se encaixa? Você que está nos acompanhando aí, não simular, não simula nada, não precisa simular, você não vai, porque Deus conhece o que você fala antes que chegue à boca, Deus conhece seu coração, você simula, Deus já fala assim, Deus esperar mais um pouquinho, né? Você faz pirraça, é igual o filho que faz pirraça, ele deixa eu esperar mais um pouquinho, e aí você vai tardando esse relacionamento com Deus. Então Deus está procurando esse tipo de pessoa. E a segunda coisa, aqui para abrir aqui para o Irineu comentar também, você clica aqui no dicionário grego, na palavra espírito, aí vem a seguinte tradução. Cara, pneuma, terceira pessoa da Trindade, Santo Espírito, coigual, coeterno com o Pai e com o Filho. Algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza sua personalidade e caráter, que é Santo Espírito. Algumas vezes mencionado como enfatiza o seu trabalho e poder, que é o Espírito da Verdade. Nunca mencionado como uma força despersonalizada. E depois tem a ilustração também, que significa, fala do espírito humano, o espírito racional, né, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa e decide. Ok, vamos voltar aqui. Agora, se esse texto aqui estiver se referindo ao seu espírito humano, por que só agora chegou a hora? Porque só 2000 anos atrás essa hora de adorar em espírito chegou. Se o espírito humano existe desde quando ele foi criado, e o Espírito Santo também existe desde quando foi criado. Se o culto existe desde sempre, desde Abraão, por que só agora chegou a hora? Então, por causa dessa questão, agora chegou a hora de adorar em espírito e verdade, esse texto não se refere ao seu espírito humano. Esse texto se refere ao Espírito Santo de Deus, pneuma, coigual, coeterno, com o Pai e com o Filho. Então, aqui vem a grande chave, vamos desembrulhar esse pacote. Os adoradores que Deus está procurando são adoradores verdadeiros e que dependam do Espírito Santo para adorar. Não se trata de cantar uma música ou de fazer uma oração. Antes de fazer isso, você tem que crer na presença, ser tocado pela presença, receber a presença. E ali, porque ninguém conhece o coração de Deus como ele conhece. Então, quando ele te toca, você faz a oração que ninguém nunca fez, você canta a canção que ninguém nunca cantou, você fica em silêncio como ninguém jamais ficou, porque ele te tocou, porque só ele pode pegar você e te levar à perfeita adoração que Deus recebe, porque ninguém conhece a mente de Deus senão o Espírito Santo de Deus. Cirilo, é interessante a gente olhar nesse contexto, assim, puxa, dá vontade de parar de fazer essa live aí. Meu Deus! Aí levantando as mãos ao Senhor. É interessante que quando Paulo está ensinando Timóteo, ele está falando essa condição aí, né? Lá, Timóteo 2, 1, 5, quando ele diz, olha, a fé não pode ser estética, ela não pode ser fingida. Tem que ser uma fé verdadeira, ou seja, esse tipo de relacionamento eu acho que precisa voltar, e qualquer mover do Espírito Santo que houve num homem, num grupo, e a gente presenciou muito, talvez você teve uma grande participação nessa área com a música, a gente vê que se Deus não dá, nada acontece, Cirilo. Se Deus não se revelar no coração de um homem, nada acontece. Então, não se pode fazer nada para Deus, nem na obra, nem adoração, nem nada, se Deus não der para a gente. Exatamente. Então, exatamente. Eu tenho essa consciência, assim, de que nada acontece de Deus se Deus não revelar para a gente.
Ou seja, eu não posso adorar a Deus porque eu sou bom, porque eu preciso do Espírito Santo para adorar a Deus. Porque senão o homem fica centralizado de novo, Irineu. Eu posso adorar porque eu nasci de novo. Você só pode adorar com a ajuda do Espírito Santo. Você não está com essa bola toda. Você não está com esse comando. Esse comando não é seu. O governo não é seu. O reino não é seu. E nem é você. Você faz parte dele. Mas ele é comandado. Esse reino que você acha que é seu aí é um reino paralelo, cara. É um PCC, sei lá, um Comando Vermelho, alguma coisa aí paralelo. Mas o reino de Deus, o reino do Senhor, ele não é uma facção. Ele não é a facção humana. Quando se entender essa chave, Cirilo, eu acho que assim fica muito mais leve. Claro, claro. Fica muito mais leve, porque não é a gente que carrega Deus. É Deus. Entende? Deus que carrega a gente. De forma diferente. Você não produz uma adoração se o Espírito Santo não te ajudar. E nem uma pregação, e nem nada. Nem uma oração. Nem nada, né? Nem uma oferta. Nada. É interessante, quando eu estava vendo assim, eu me alegrei muito, lendo aquela história de Davi dando aquela oferta monstruosa, né, na construção do templo, que foi 105 toneladas de ouro de Ofir, e a gente calculando hoje o ouro a R$350 a grama. Meu Deus. Dá 1 trilhão e tarará. Ou seja, não há ninguém no mundo que dê uma oferta assim para Deus. Mas aí, a gente olha os relatos depois, aí Davi tem esse entendimento. Ele diz, Deus, quem somos nós para te dar alguma coisa? Meu Deus. Senão, o que nós te damos é o que o Senhor nos deu. Então, ter esse entendimento que você falou aí, eu acho que puxa, essa live eu vou gravar ela, deixar gravado, vou gravar em algum lugar, porque esses assuntos você fala na sua escola também. Falo também. Inclusive, se o pessoal aí quiser fazer... Assim, extraordinário esse entendimento. Por quê? Porque fica muito mais leve para a gente andar com Deus. A gente não dá uma oferta sem o poder do Espírito Santo. Ou pode fazer isso desassociado de Deus. Mas associado com Deus, a gente... Agora, esse entendimento aí, por muito tempo, ficou errado. Meu Deus, vamos lá para o nosso modelo, que é Jesus. Ele falou, eu não faço nada se eu não ver o meu Pai fazer. Eu sou Jesus, sou filho de Deus, mas existe uma logística espiritual nesse negócio que eu não vou quebrar, porque não vai funcionar se as pessoas quebrarem. Veja bem, Irineu. Poxa, estou cheio do Espírito Santo aqui, na verdade. Não, mas tá demais. Meu Deus. Olha, a coisa tá... Não, o negócio é sério. Por exemplo, você descobriu uma coisa, você descobriu a atmosfera da adoração. Você pode perceber que, posterior a essa nossa época, as pessoas começaram a querer criar uma atmosfera para Deus. Ao passo que é Deus que criou a atmosfera para nós. O que você tocou era genuíno, mas não foi você que tinha feito, era Deus que tinha feito. Tanto é que ali acontecia milagres, acontecia sinais e maravilhas. Aí você pega hoje, a turma quer criar uma atmosfera para Deus, não acontece nada. Sabe por quê? Porque só acontece se Deus estiver ali. Só acontece que Deus estiver ali. Entendeu? Volta dentro daquilo que você começou a ensinar. É de Deus para nós, é o rio que sai de Deus para nós, que corre para fora. Não é a gente que é de Deus, é de dentro de nós para fora. Ou seja, daquilo que emana de Deus, que passa em nós e que pode tocar alguém. Não é o contrário, né? Eu lembro, Cirilo, que era muito comum, assim, da minha parte, a gente tinha, quando criou a atmosfera de adoração, isso tudo aconteceu assim, essa área comercial, tudo, mas nós tínhamos uma reunião que a gente se submetia a Deus para participar dessa atmosfera que Deus criava. Uhum. Então, a ideia era essa, né? Sim. A gente vai se render a Deus, porque esse ambiente, quem cria não é a gente, é Deus quem cria o ambiente. E daí nasceu a atmosfera de adoração, esse ambiente. Aí depois as pessoas pediam assim, pastor,
olha, como que eu faço para gravar um CD? Assim, para mim vender, para mim ter sucesso, ou seja, a parte podre da coisa, tipo assim, as pessoas queriam elas fazer, porque algumas até diziam assim, olha, pastor, quem me deu as músicas foi Deus. Uhum. Falei, amigo, Deus não me mandou gravar, Deus não me mandou fazer nada disso. Eu fiz essas coisas porque as pessoas pediram. Mas o que Deus mandou fazer é isso, se render a Ele. Agora, se Deus te deu uma música, meu amigo, então, se Deus te deu, ninguém vai parar. Uhum. Porque uma coisa que Deus dá, Cirilo, é impossível, tipo assim, não há nada que vai parar o projeto daquilo que Deus deu. Seja ele em canções, seja em pregações, seja em revelações, mas aí a gente via que as pessoas estavam fazendo um caminho por uma via errada em relação a Deus. Sim, sim. Para tentar me impressionar, que eu ficasse impressionado, para ou gravar música, ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Ou dar um empurrãozinho que Deus não fosse suficiente. Agora, veja bem como é que são as coisas. Você deu um nome ao que você estava sentindo, vendo e se movendo nele. A atmosfera da adoração. Você só deu nome na coisa, você não criou nada. Exatamente. A gente não tem esse poder, não, só. Eu costumo brincar com os coleguinhas dizendo assim, desce daí, isso. Entendeu? Desce desse negócio. Desce esse negócio aí. Deixa eu mostrar esse texto aqui de João. Eu gosto de mostrar exatamente por causa dessa questão da parte física. Isso demais essa live. Parte física do cérebro. Jesus chega na festa, assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e já mandou logo a senha. Olha só, o negócio está fluindo de mim. Não é para mim, é de mim. Se alguém tem sede, pode vir aqui beber, porque está jorrando. Né? Aqui ele já dá a senha, e depois ele desenha, ele fala, depois ele desenha. Olha só, quem crê em mim, não é quem creu não, viu, gente? Aquela fé de 10 anos atrás foi importante, você se converteu, glória a Deus. É quem crê hoje, não é quem crerá também não é negócio para amanhã não, é para agora. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é para o seu interior, é do seu interior. E isso ele diz com respeito ao Espírito Santo, né, com E maiúsculo aí, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, não tinha chegado a hora. Mas no momento que o Jesus é glorificado, já foi há 2.000 anos atrás, o Espírito foi derramado. Agora, só na dependência. Se eu pudesse, eu ia aí fazer igual aquele filme lá do Cruzado, né, que o cara foi consagrar o menino a cavaleiro, deu um tapa nele assim, para você não esquecer. Pá! Que só na dependência do Espírito Santo, você não começa e ele vem, não. Não, você se rende. Ele começa. Você só se rende ali, você vai para o seu quarto, vai para sua cama, levanta suas mãos ali, coloca uma canção de adoração, levanta as mãos assim, já estou aqui, pode vir. Eu nem sei para onde nós vamos hoje, mas pode vir, porque em algum lugar nós vamos, entendeu? É aí, gente, essa é a senha, entendeu? Vai lá, Grubert. Interessante que, assim, tem um pregador, ainda ele é vivo, mas ele teve uma evidência muito grande no mundo, principalmente associado a manifestações do Espírito Santo e na América do Norte, muito por ainda que foi o pastor Benigno. Uhum. E que é o pastor Benigno ainda. Sim. E tem um episódio dele... A quem eu conheço pessoalmente, gente muito boa, por sinal. Eu também frequentei a igreja dele, assim, com bastante participação. Fui muito abençoado com o ministério dele também. Mas é interessante que era novo no ministério, estava iniciando, então quando você inicia, você acha que você é você. Uhum. E aí ele chegou para o doutor Pentecoste, que foi um dos grandes ensinadores aí, uma geração antes do Benihim. E o Benihim perguntou, e aí, como que eu faço, né? Tipo assim, para melhorar minha reunião, minha performance. É isso que ele empurrou o Benihim, estava no corredor de um hotel, empurrou o Benihim, assim,
forte com a mão contra o corretor. Ele falou, você não faz nada. Você nunca vai fazer nada. Se ele não fizer, você não é nada. Você não, tudo que aconteceu, tudo que se manifestou, não é por causa de você, é por causa dele em você. E o Benin conta essa experiência, né? Eu vi ele contando pessoalmente sobre isso, que acaba gerando dentro de um ministério exatamente um caminho para entender isso, porque muitos se perderam porque eles acharam que era eles, a fonte não era Jesus, era eles a fonte. Exatamente, então, confundiram. Muitos, e até ministérios bons, pessoas que tinham, assim, podiam tocar muitas pessoas e hoje secaram, né? Você olha, não tem mais nada. Aí precisa entrar no invencionismo, né? Exato. Aquela questão de você precisar inventar alguma coisa para as pessoas ainda te seguirem, né? Deus já abandonou o fluir. E isso aconteceu na música, acontece na parte da pregação, que são os ministérios mais visíveis também. Uhum. Eu acho que existe uma tentação de você se manter visível, né, Edinel? Isso é uma coisa muito terrível. Eu chamo de síndrome do rabo do cachorro. É quando o rabo pensa que é ele que balança o cachorro, né? Isso é um perigo. O Espírito Santo vem porque ele me usa, eu sou o cara. Não sou ninguém, cara. Eu sou igualzinho você que está aí. Sou ungido, sim, mas a Bíblia diz que todos têm a unção do santo. Exatamente. Então você também tem. Agora, é claro, quem descobre os caminhos em como se render a essa unção, porque a questão aqui, como você diz, não é fazer, se deixar usar, deixar com que ele faça através de você. Esse treinamento bíblico, que inclusive está aberto, é matrícula, se alguém quiser aceitar o desafio, só fazer a matrícula aqui na bio da minha Instagram, a bio é onde está o PR Antônio Cirilo, você clica ali, vai abrir a bio, tem um link de internet, você faz a sua matrícula e em 7 dias, olha o desafio aí. Se você não gostar, você só manda um e-mail, não precisa nem explicar por quê. Nós cancelamos a matrícula e devolvemos todo o seu investimento sem fazer nenhuma pergunta, porque a gente não quer ninguém que não queira, que não vai funcionar. Aí, pior do que fazer um curso, um treinamento que você não gosta, é fazer ele não funcionar para você só porque você já começou não querendo. Então, você vai ali, faz 7 dias, só escreve assim, não quero mais, nós não vamos nem te ligar, nem te fazer pergunta, porque você não é o cara que Deus mandou, não é a pessoa, o irmão ou irmã que Deus mandou. Agora, tem uma coisa, já são centenas de alunos, se eu contasse aqui os testemunhos, assim, tem o testemunho de uma irmã católica, que está minha aluna aqui, ela fez a primeira aula, foi fazer o exercício que eu oriento lá na aula, Irineu. O Espírito Santo já veio, já encheu ela, já tocou ela, já transformou ela, já acordou ela de madrugada para rezar por alguns amigos e tal. Ou seja, já teve no primeiro dia, na primeira aula, o Espírito Santo já veio, já batizou a mulher dentro de casa sozinha. Então, esse tipo de coisa não é para crente Nutella, entendeu? Nutelinha, mimimi. Em 7 dias, é igual tropa de elite, você vai sair fora, entendeu? Mas se você continuar, é porque você vai se transformar, não no soldado. Soldado trabalha pelo soldo, né? Soldo vem de salário. Tem crente que só serve a Deus para ganhar alguma coisa. Estou falando de gladiador. Gladiador é aquele bicho brigão que está passando na estrada e vê uma briga. Ele primeiro entra na briga, depois ele pergunta o que estava acontecendo. Então, eu estou treinando um exército para orar pelas pessoas dentro da padaria. Pessoa, estou precisando de Deus. Ali mesmo, não vai chamar para a igreja, vai chamar para a igreja depois, entendeu? É ali dentro mesmo. Então, se você quer, clica aí na bio, faz a sua matrícula e vem comigo, como eu disse, 7 dias, devolvo 100% do seu investimento, não estou interessado no seu dinheiro. Né? Quem nos sustenta é Deus, e Deus sabe muito bem disso. E é claro, o custo, tem o custo desse treinamento, que é muito pouco, muito baixo, vocês vão se espantar com o quão barato é, mas mesmo sendo muito baixo, é uma política nossa, eu vou devolver os seus centavos, para que, né, para que você sinta a vontade de fazer a inscrição. Ok? Pode continuar. Gente, acabei de fazer propaganda aqui na live do Grivas. Não. Olha aí, gente. Pela live você viu aí algumas coisas que o pastor colocou. Vai ser bênção. Puxa,
É preciso a gente ouvir, a gente aprender, a gente estar ligado com alguém que ensina de forma correta. Isso aí adianta a gente... O pastor David Robertson falava muito sobre isso. Ele falava assim, olha, o que eu vivi 30 anos de ministério, eu estou passando para vocês em 6 meses. Uhum. Então, uma escola é para isso. O pastor Antônio Cirilo, nós estamos contando a história de quase 30 anos aí de ministério, que ele está passando em 50, 60 aulas aí, está definindo os princípios. Então, isso vai ajudar demais, demais mesmo. Muito bom, pastor. Olha, nós estamos aí já quase no final aí do nosso tempo. Já? Aí, mas bom, não, tem ainda uns 5 minutinhos aí. Meu pai, mas passou assim. Quando a gente fala das coisas de Deus, ela é interessante. Mas aí, para todo mundo que está ouvindo a gente aí e que vai ouvir nessa live, na IGTV, é o seguinte, a gente está falando, citou algumas coisas, mas Deus não deixou você fora, não. Você também, você veio nesse mundo por causa de um propósito. O propósito é maior que você. O propósito é maior do que a vida. Você vai descobrir numa eternidade que essa vida que Deus te deu tão curtinha era uma oportunidade que você tinha de exercer um propósito extraordinário, de tocar pessoas, tocar sua família, tocar as pessoas ao seu redor, tocar a sua geração. Aí, pastor, mas assim, eu não ministro para tanta gente. Se você ministrar para as pessoas ao teu redor, uma pequena igreja, uma família, é extremamente relevante a sua chamada. É extremamente relevante o propósito de Deus para você. Então, eu encorajo você aí começar a partir desse ponto de rendição. A gente não vai aguentar adorar, igual o pastor Cirilo falou, não adianta fazer muito, a consistência é melhor. Porque aí, quando a gente se rende, a gente vai ter prazer de adorar todos os dias. Não é só no culto. Quando a gente chegar no culto, a gente já está num estado de adorador. A gente não está procurando no ministro de louvor ele tentar alegrar a gente, porque é um estado que a gente já vive. Então, busque se render a Deus, busque esse relacionamento com Deus. E você vai ver esse rio de Deus fluindo, na mesma proporção que flui em qualquer outro, vai fluir na sua vida. Deus está disponível a todos. Então, fica a palavra de Deus para você que está nos vendo aí, acompanhando essa live, vai acompanhar. Não desista. Pode ser que deu tudo errado até agora, mas daqui para frente, por causa de princípios simples como esse, de se render a Deus, Deus começa Deus é expert em começar novos começos, mudar a história, mudar tudo. E tem gente que às vezes vai chegar na última hora e Deus vai usar de forma extraordinária, né, Cirilo? Exato, então, exato. Nunca desista do que Deus tem para a sua vida. O rio de Ezequiel, né, tem 4 estágios na minha visão. O anjo mede 1000 côvados, 500 metros, faz ele passar pelas águas que dão aos tornozelos. Isso, tornozelo, nos fala de escravidão, porque quando o escravo queria fugir daquela opressão, eles não algemavam as mãos, algemavam o tornozelo, porque ele precisava continuar trabalhando com as mãos. E você que está doido para fugir dessa situação que você está, financeira, qualquer área, família complicada, tudo, você está escravizado aí, quer fugir dessa escravidão, você vai ter que entrar no rio. Na hora que você entra no rio pelos tornozelos, primeira coisa, as cadeias caem, as correntes são quebradas, você é liberto. É no rio de Deus que você é liberto. Você pode permanecer aí ou entrar um pouco mais, o anjo mede mais 500 metros, assim, passa pelas águas. Aí vai até os joelhos, que já fala da oração, da adoração, de se prostrar diante de Deus, né? Que é maravilhoso. E você pode ficar aí para sempre. Mas o anjo ainda mede mais 500 metros, assim, entra de novo. Aí dá nos lombos, que já fala da força, né? A Bíblia diz que Levi pagou os dízimos nos lombos de Abraão. Levi não era nem nascido. Isso fala da força e fala da tua descendência. Você que é solteiro, solteira, você está adorando hoje para abençoar aqueles filhos que nem nasceram ainda, né? Que você nem casou ainda, mas já está abençoando sua posteridade. E aí, a Bíblia diz que o anjo mede mais 1000 côvados, 500 metros, e manda passar pelas águas, já não dá pé, o rio não dá pé. Aí o rio te leva. Essa é a parte gostosa, quando o rio te leva. Porque o rio te leva para o destino
dele, não para o seu. Né? É verdade. Uma pessoa que se solta no rio de Deus vai ser levada para o destino do rio, não para o seu destino. E é nesse ambiente de adoração aí que Deus quer você, no lugar onde não dá pé. Ele já te abençoou, lá já quebrou suas cadeias, você já é um homem ou mulher de oração, de adoração, você já entregou o seu futuro, a sua descendência a Deus, mas agora você vai se render completamente ao rio de Deus. Bênção de Deus, bênção de Deus. Tá aí, ó, tá aí chave. Você recebeu aí nessa live chave. Tetra-chave, é chave inglesa. Puxa, eu lembro quando eu vim do congresso do David Robertson, eu falei, meu Deus, eu preciso dessa comunhão com Deus. Eu lembro que uma das características que a gente olhava para o David Robertson, a gente olhava para ele e tinha vontade de orar. Exato. Não sei, era uma questão daquele homem, um ambiente, porque Deus é um estado, né, Cirilo? É como o pecado é um estado separado de Deus, a presença de Deus é um estado na vida também. A gente olhava para Deus e falei, eu preciso conhecer isso. E à medida que você conhece isso, aí você vê que quando você é jogado nesse rio, a gente já não é mais os olhos no homem, mas aí é um rio de Deus que te leva para o propósito seu, ainda que você possa aplaudir aqueles que são seus mentores, respeitar, honrar, mas aí você também começa a conhecer o que Deus tem para a sua vida. Você não faz um comparativo com outros ministérios, com outras pessoas, mas você começa a conhecer a maravilha que Deus tem um propósito pessoal. E aí é que você entra e usufrui dessas águas de Deus. Que aí são ambientes de revelações, são de entender onde Deus está presente em tempo real, nas suas emoções para tratar, na sua família, nas suas finanças. Então, você compreender esse Deus em tempo real. Uma estamos chegando ao fim aí. Pastor Cirilo, faz a sua despedida aí. E vamos ter que marcar uma hora dessa. Vamos marcar, não fluiu demais. Bom estar com vocês. Pastor Cirilo, eu agradeço demais aqui a tua presença. Foi bom demais. Eu acredito que a gente vai estar junto em junho. Espero estar junto lá na sua casa. Seja muito bem-vindo. Alguma coisa boa aí para a gente. Porque eu estou no Brasil agora, né? O pastor Cirilo está lá nos Estados Unidos. Em junho eu vou estar lá. E também vou dar um pulo aí na sua casa, a partir de algumas lições que eu falei com você aí. Eu tenho jeito mais... Eu queria aproveitar nesse restinho aqui, pastor, desse livro, Restituição. Muito bom. É uma mensagem que eu falo a respeito de buscar, ou de encontrar os valores perdidos. Achar um lugar com a ajuda do Espírito Santo. Falo muito daquele texto da mulher que perdeu a dracma. Quando ela, ali, claro que no sentido figurado, ajuda com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, ela conseguiu recuperar. Então, às vezes as pessoas pensam, eu perdi tudo. Não. Está lá, está escondido, está empoeirado, está isso. Mas nada que com a luz do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, você não possa encontrar. Então, esse livro, quem quiser ele, você pode entrar lá no nosso site, mig.org. Olha, minha esposa, Cirilo, e a Fátima embaixo escrevendo, ó. Oh. Minha mulher, eu não teria ido tão longe assim sem minha mulher. Uma bênção de Deus. Tá aí, ó, escrito aí o site, mig.org.br, ou pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, tá? Mandando um beijo para você, pastor Cirilo. Beijão também para você, Fátima. Estou vendo aqui, ó. Beijo para você, querido. Deus abençoe. Fátima tem sido uma companheira. Vou falar